Essa semana nós vamos reprisar alguns podlines. Os podlines são entrevistas com membros FPLM que compartilham as suas histórias com a gente, porque um dia lá no passado essas pessoas também estavam travadas, cheias de dúvidas, errando vários trades, sem enxergar nada no mercado. E hoje operam com clareza, confiança e tem resultado. Se você ainda está na busca da sua virada no mercado, assiste. Vale cada minuto. Essa pode ser a sua virada de chave no mercado. A história dessa pessoa pode ser muito similar com a sua história. E se essa história te ajudar e você quiser se tornar membro FPLM, então eu vou deixar o link para adesão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita essa oportunidade de fazer parte do universo FPLM, onde a autonomia, a tecnologia e o resultado andam juntos. Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Hoje nosso Podline especial, um quadro no qual a gente entrevista nossos membros. Hoje o convidado especial do dia é o Edson Etique. Fala Etique, como que você tá? Beleza, Felipe. Etique, primeiramente é uma honra tê-lo aqui com a gente, trazer pessoas que podem compartilhar suas caminhadas aqui com outros membros, deixando nossa comunidade ainda mais forte. Passa para a gente aí, de onde você fala e como que foi essa trajetória aí até você conhecer a FPLM. Tô falando aqui de São Paulo, na capital. Boa. Minha trajetória aí acho que é um pouco longa, né, eu vou eu vou contar, na verdade, ela começa desde a época da faculdade, né, e já faz um tempo, né, essa época da faculdade. Eh, assim, primeiro contato mesmo com o mercado financeiro, acho que foi por volta de 1995. Eu fiz faculdade de economia. Uma das matérias que eu tive era mercado de capitais, aí falava um pouco da parte de investimento em ações, tal, e até falava, putz, tinha até só que era muito diferente do que é hoje, né, então era mais matemático, então eu tinha até ensinava modelos de Black-Scholes, que até hoje eu não sei como é que é, para que que usa, já vi de novo depois quando fui ver opções, mas, é uma coisa bem era bem diferente, então isso foi em 95, aí que, assim, só que eu nunca trabalhei com mercado de capitais, sempre tive interesse, me formei, acabei não trabalhando com nada ligado a mercado financeiro, tanto que até hoje trabalho com essa parte de consultoria mais focada na TI, e assim, aí ficou meio parado nessa parte de opções, aí eu só voltei em 2012, que aí comecei a estudar um pouco análise técnica, numa escola tradicional ali, então só que na época o Profit era bem rústico, né, acho que era Profit RT, eu nem lembro qual que era o modelo, era mais para focado para swing trade, né, então análise de ações, então era sempre fazer as análises sempre depois do fechamento do mercado, com o grupo ali do trabalho, que a gente sentava no café, o pessoal abria o notebook, a gente começou a fazer as análises técnicas gráficas ali, mas não durou muito, né, então essa parte de swing trade, porque também durante o dia era meio complicado, né, aí eu meio que deixei de lado, mas sempre mantive esse interesse no mercado financeiro. Em 2018, comecei a estudar um pouquinho a parte de value investing, só que também entender o conceito e tudo mais, mas é bem complicado, né, porque aí exige realmente você abrir balanço de empresa, entender muita coisa por trás para descobrir isso aí, putz, aí realmente precisa viver para isso e ficar É, garimpando. Mas assim, sempre mantive interesse, e nesse meio tempo comecei a assinar algumas casas de recomendações, né, de investimentos, então vira e mexe eu tinha recomendações de ações, então só que aí eu estava mais passivo, né, então eu só pegava a recomendação meio que o call, e via se ia investir ou não, e por aí afora. Isso de 2018. Aí 2022, aí eu comecei a me interessar por opções, porque um amigo meu, ele saiu da empresa, pegou uma bolada, fez um curso ali e até hoje ele vive só com opções. Então eu me interessei e falei: "Bom, deixa eu ver como é que é". Até estava trabalhava muito com a B3, também comecei a trabalhar com o mercado americano na parte de opções, mas, assim, vamos dizer, não é um negócio que me brilhou os olhos, né. Ainda tenho interesse, mas, enfim, é o tipo de análise que precisava ser feita em opções, naquela época estava um pouco complicado. No mercado americano,
o capital que você precisa para investir em opções é um pouco mais pesado, né, do que aqui no Brasil. Então, até deixei um pouco de lado, e e aí deixei um pouco de lado essa parte de opções, e aí em março do ano passado, aí eu falei: "Bom", no meio desse grupo de opções tinha alguém que falava que operava com mini contrato de índice dólar. Eu falei: "Pô, mas o que que é isso aí, né?" Eu já ouvi falar, mas não entendi. Eu comecei a ir atrás, aí em março eu achei uma escola de análise técnica de novo, né, mas focada em índice, em dólar, e aí eu comecei a partir para a parte de análise técnica, né. Então eu fiquei de março até, vamos dizer, outubro, né, trabalhando também com a parte de análise técnica. Isso foi em março, né, então eu fiquei bom tempo no simulador, fazendo tinha todo um educacional também, assim, bem estruturado tudo, né, mas é assim, ralei bastante para começar, diria a parte de análise técnica. No meio desse curso eles também tinham a parte de tape read ou leitura de fluxo, mas era bem simples. Aí eu comecei a me interessar, assim, eu falei: "Pô, isso é diferente", né. Comecei a ir atrás de informação de tape reading, de fluxo, até achei uma escola de fluxo, fiz um curso gratuito, então comecei a me inteirar um pouco mais, esse negócio de fluxo parece interessante. No meio do caminho também peguei, alguns indicadores quânticos que tinham, que o pessoal vendia, eu vi lugar que trabalhava com o Renko, meio que assim, eu comecei Rapaz, você estava atirando para todos os lados, estava Etique Rambo. Eh, eu só fui largar a mochilinha, mas eu estava só pegando mochilinha, só colocando um monte de mochilinha. E até que, assim, aí depois acho que por causa das pesquisas, do que foi, eu devo ter visto aí a semana do fluxo do gráfico, eu vi uma das semanas que eu não consegui acompanhar, daí eu achei interessante na época, né, que vocês até dão uma ferramenta para testar, mas acho que eu peguei numa quarta, no meio do caminho ali, e com um monte de coisa Na estudando ao mesmo correria. tempo, falei: "Ah, quer saber? Putz, isso aqui vai ficar tá no meu radar, isso aqui é interessante". E aí passou, mas aí em julho, que aí eu participei realmente da semana, pude testar as ferramentas, falei: "Pô, isso aqui é diferenciado, isso aqui, tá juntando um monte de coisa que eu estava vendo espalhado tudo quanto é canto, análise técnica, trabalhar com Renko, fluxo, né". Aí eu falei: "Pô, isso aqui é interessante". Aí eu fechei em julho, e aí de julho até novembro, aí eu carregando 500 mochilinhas, né, porque tinha muita coisa assim, da análise técnica eu tinha até pago um curso, uma imersão para outubro, então eu falei: "Putz, até outubro eu não posso largar nada, né, assim, pelo menos da parte de análise técnica, eu vou ter que participar e, pô, para participar eu tenho que estar praticando". Então, meio que eu participava de sala ao vivo, né, de sala de operação ao vivo, junto com sala do Discord aqui da FPLM, com indicador aqui, tinha nossa, era um monte de coisa. Então meu dia às vezes começava 8h30, eu acompanhava a morning call da outra sala e eu às vezes ficava com um fone com esse fone, colocava um outro fone para poder ouvir a outra sala. Era assim, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, era loucura, né, e eu fiquei, putz, nisso até outubro que fiz o curso, e daí outubro eles fazem uma proposta, entre as como se fosse uma trilha, assim, uma meta pra você tentar fazer: "Ah, deixa eu tentar fazer, vai, vamos". Daí eu fui fazendo e falei: "Quer saber? Vou largar tudo isso aí", já sim, ajuda se estiver ouvindo, eu falo: "Putz, tô de estar merecendo várias chineladas, né", porque só carregando mochilinha, né. Aí acho que foi Então, em novembro, aí eu falei: "Não, quer saber? Vou largar tudo isso aí". E foi mais ou menos na época também que eu comecei a namorar, né, o MA, né, que é o mercado americano. Que aí em ah, dezembro, aí sim eu comecei a operar um pouco mais o aí eu comecei a fazer o teste no mercado americano, pegar o Ninja, aí que comecei então a brincadeira ficou melhor. Aí dezembro foi quando, putz, a partir de dezembro eu larguei as mochilinhas, né, aí não tem mais mochilinha, a partir de dezembro eu vou focar só no que é FPLM. Cara, deu um alívio. tá mais leve? Tá com menos dor nas costas? É, é. Nossa, eu falei: "Nossa, ficou bem mais leve", aí caramba, que inferno, um monte de Ó, tela, um monte de coisa, indicador ali, outro aqui, sala aí não, agora é só sala. vamos pontuar 2 coisas aqui. Vamos lá. Uma coisa interessante na sua jornada, né, é que desde ali da faculdade de economia, você sempre manteve o mercado financeiro no seu radar, né? Uhum. Entendendo a importância e tal. Por que você sempre manteve o mercado financeiro no seu radar? O que que você sempre pensou que, apesar de não ter conseguido estar tão próximo quanto você está hoje, você foi deixando ali com um pensamento do quê?
possível liberdade geográfica, ou pensando em aposentadoria, pensando em saber tomar decisões, entender, compreender movimento? O que nunca te deixou, assim, deixar esse objetivo ir Hã. muito para longe? Não, eu acho que é mais uma ideia de desenvolver uma renda paralela, né, então até Tá, uma renda, assim, de construção de patrimônio, você juntar dinheiro, tem que saber aonde colocar o dinheiro, né. tá. E eu sempre tive esse interesse pelo mercado financeiro. Mas essa mas o que eu tinha visto até então na parte de ações, e tal, eu falei: "Putz, mas a análise fundamental tem que ser muito trabalhoso", então por isso que eu acabei correndo atrás de call de empresa. A parte de opções foi bem interessante, né, eu consegui tirar uma tava tirando uma grana boa, mas não, eu não sei, não era uma coisa que que eu gostaria de fazer, assim. E aí quando eu vi o day trade, eu falei: "Pô, isso é legal, né", porque só depende de você. É você, qualquer coisa que você fizer é culpa do espelho, né, é eu comigo mesmo, né. Então, essa é uma coisa que eu achei interessante nessa parte do day trade, né, então você não pode culpar ninguém. "Ah, mas", não, cara, é você que compra, você que vende, e aí, sim, teoricamente pode ter a liberdade geográfica, você só precisa ter uma estrutura boa, né, confiável de internet, que não vai cair, né, senão você tá no Sim, meio da operação, cai e te bagunça tudo. Mas isso de você ser o responsável e não tem que culpar ninguém, é você, né, você que tá lá com você mesmo, né. Isso eu achei boa. muito, muito interessante, isso que realmente no final que tá me prendendo, que eu tô curtindo, tô gostando, né, então por enquanto ainda não, que nem eu falei, não, a gente é o protagonista, então tem, o cara da câmera, no mercado não tá nem aí para você, né, você que tem que se virar com o mercado ali e fazer acontecer. Se você tomou loss ou ganhou, é mérito seu. E é assim, a coisa mais simples, acho que é um dos trabalhos mais simples que tem e acho que é o mais difícil que eu já fiz na vida, né, porque basicamente você não tem que fazer nada, ou você a ideia básica é você compra e espera a coisa subir, ou você vende e espera a coisa descer. Então tem 2 caminhos, né, grosso modo, é quase como se fosse jogar uma moeda para cima. Só que aí jogar moeda para cima é probabilidade de 50-50, né. E aqui no mercado, se você tendo a leitura correta, você vai jogar mais a seu favor, né, você quer Isso. jogar em cima da probabilidade de você acertar. Mas é bem simples, assim, se você for ver: "Pô, mas é só comprar e vender, vender e comprar", mas o que envolve, só que o para comprar e vender, tem por trás disso tanta parte, de suporte, vamos dizer, o componente técnico e aí o psicológico, que eu acho que é o mais pesado, né, que a gente tá até conversando antes, né, Felipe, putz, a parte Uhum. psicológica, tanto que todo mundo fala, né, que 80% do trade é psicológico, 20 é técnico. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver os 20%, não adianta ter os 80%, né, se seus 20% for manco, você pode estar com os 80% ali que também vai fazer besteira, né, então e aí a ferramenta cobre muito bem essa parte dos 20%, né, então mas realmente é um trabalho da gente com a gente mesmo, né. O Fernando falou uma frase legal, uma vez o Neto comentou isso: "É o dinheiro fácil mais difícil do mundo". É, exatamente. Né, é você mesmo, você é uma tela, seria, né, igual você falou, comprar subiu, vendeu caiu, Sim, mas e a técnica que precisa para fazer isso, né, e a concentração, e o entendimento do comportamento na hora do clique, tem um tempo aí que leva de esforço, né, para trabalhar essas habilidades, né. E, claro, exatamente. conquistar, né, ter suas conquistas, a gente vai falar também das suas conquistas, mas, cara, é importante a galera sempre ter essa base, essa noção que, cara, isso é profissional, é profissão, vai ter treinamento, tal, tem que passar por isso. E escuta, quando você disse que você conheceu as ferramentas, você estava procurando de tudo, atirando para tudo quanto é É, lado e sim. tal, aí a gente apareceu, semana fluxo no gráfico, foi assim. Foi, foi. Aí, dava ferramenta para testar, tal, eu instalei e falei: "Pô, interessante, né", daí assim, claro, no começo, bom, eu estava com um monte de mochila por tudo quanto é lado, era mais informação ainda, mas falei: "Pô, mas aqui acho que parece que o negócio é mais consistente", né, me deu essa sensação. Eu não, como eu não estava sofrendo do mercado, né, na verdade, ao contrário de muitos que chegaram lá apanhando de tudo quanto é lado, na verdade fui carregando as mochilinhas e tropeçando mas no final eu falei: "Putz, acho que aqui faz mais sentido", né, assim, a análise em si
me pareceu mais, assim, mais correta, no sentido, acho que é instintivo também, meu instinto falou: "Pô, mas vai por aí, Tiki, acho que aí é o caminho, né". É isso que eu ia Eh te falar, tipo assim, porque você disse que teve um primeiro contato, né, de primeira, assim, você falou: "Não, vou deixar ali no radar, daqui a pouco eu vejo isso". E aí, num segundo contato, você falou: "Não, vou entrar de cabeça nisso aqui". O que que te chamou mais atenção? O que que você acha que, das coisas que a gente passou, durante o evento e tal, o que que nessa segunda vez te convenceu que você precisaria fazer aquilo naquele momento e pronto? acho que é o timing. Primeiro, assim, porque a primeira vez que eu vi a semana, eu peguei no meio do caminho, eu não peguei inteiro, eu peguei numa quarta, assim, eu só olhei, assim, não entendi direito, né, falar a verdade. Eu falei: "Pô, mas eu acho que esses caras aí eu preciso ver melhor, com mais carinho depois, né". Aí quando chegou a outra semana, aí eu peguei desde o começo, aí eu peguei toda a historinha, e tal, né, de, pô, como começou, o Fernão contando de como ele começou a desenvolver, você contando sua história do super loss que você tomou, enfim, a parte da IA4. Então, assim, todo o contexto, né, de como vocês colocaram em cima do fluxo do gráfico, eu achei que, falei: "Pô, faz muito sentido", né. Sim, falei: "Pô, tô sentindo firmeza aqui, acho que aqui é um lugar legal". E aí eu acompanhei tudo, testei as ferramentas, né, então falei: "Ah, quer saber? Vamos nessa, que aqui eu vou investir". E de Boa. aí já quase um ano, né. Boa, boa, boa. Em falar em um ano, ó, tem Haroldo. Acabei de renovar, começando o segundo ano. Boa. É, Que eu tô venha para mais renovar anos. também, já vou renovar para o Boa. segundo ano. Que venha mais anos aí de prosperidade, estudo. Tem aqui o Reginaldo. Estou no time há 3 meses. Pode entrar sem medo. Boa, Reginaldo. Que venha aí um ano próspero para você também. Ó, Ju, veio te prestigiar, Tique. Oi, Ronald Ju. Feira, Dia da Monitoria, uma história linda com o nosso querido Tique. Aí tem até ô, Ju, não sei se você tá sabendo, mas tem até o Kendo e Tique. Descobri isso hoje. Felipe não Operacional Kendo e Tique. Felipe não conhecia, né, a historinha. Depois você conta essa história aí, depois você conta essa história. Vamos deixar mais para o final. E escuta, você falou de quando você começou, Uhum, foi um atropelo que só. Você sim. estava misturando coisa que você tinha já pego, e aí misturou com esse também, e tal. E conta aí mais detalhadamente, como que foi essa esses estudos paralelos e que hora que você chegou no ponto que você teve que decidir das 40 mochilas que você tinha adquirida, qual que seria alguma coisa que você falou: "Não, por aqui faz mais sentido", né. Então, o que É. que foi essa virada de chave? O que que rolou nesse caminho? Na verdade, assim, se eu não tivesse pago, por exemplo, eu paguei um curso, né, eu tinha pago a sala de operação de um ano, que aí acabou vencendo acho que em março desse ano, mas enfim, acabei largando antes. Nessa mesma escola que eu assinei, eu tinha pago também uma imersão, que era em outubro. Então, e aí eu entrei na família em julho. Aí, daí eu comecei a estudar, julho, agosto, aí setembro eu já estava, sim, falei: "Putz, eu vou acabar largando", mas eu falei: "Putz, mas não posso largar agora, porque eu já paguei um curso, não foi barato, presencial de 5 dias, então eu vou continuar estudando mais um pouquinho para participar do curso ali, né, porque assim, eu não sou do tipo que larga as coisas no meio, né, então eu falei: Uhum. "Bom, paguei, vou lá, vou fazer, vou participar". Participei da imersão ali e tal, enfim, eh, até no meio da imersão fiz algumas operações, mas aí com o FPLM na tela, com com as ferramentas da FPLM na tela, né, enfim, mas assim, eu quis fazer a proposta também do pós-curso ali, só que aí, assim, eu estava mais encantado com as ferramentas, né, eu estava mais falei: "Pô, aqui", até que tinha gravado um depoimento, né, pô, é como se estivesse dirigindo um carro automático, né, o negócio é tão mais, assim, pareceu tão mais simples, né, depois, claro, que nem eu falei, no começo, FPLM também é bem diferente, né, para quem chega da análise gráfica, aquele monte de cor, um monte de linha,
pode parecer confuso. No começo pode parecer confuso, mas é que nem eu falei, é que nem fazendo até analogia com direção, que nem você começa, pô, câmbio manual, não sei o que. Mesmo câmbio manual, no começo, quando você começa a dirigir, você tem que pensar muita coisa ao mesmo tempo. Depois aquilo ali fica automático. Com as ferramentas vai ser a mesma coisa. Conforme você for tempo de tela, estudando, praticando, tudo que você vai vendo ali vai se tornando um pouco automática a leitura, né? Você bate o olho ali, já você já vê a parte das maps, o FPLM, o VX. Então, no começo pode parecer muita informação e confuso, mas com o tempo, com a vivência, com o treino, isso aí vai ficando cada vez mais claro. E só voltando então ao que você tinha perguntado, aí foi então mais ou menos outubro, tentei fazer mais um pouquinho, tentar cumprir a meta que se propunha no programa, falei: "Ah, mas quer saber? Não, para mim não vai dar em nada, né, eu vou seguir o caminho aí da FPLM mesmo", né. Então em novembro aí eu já comecei a largar a mochila, comecei a largar tudo, já falei: "Ah, quer saber? Deixa pra lá, tá pago, mas não vou ficar perdendo meu tempo, né". Eu sempre lembro da Ju falando: "Pô, eu perdi 4 meses lá com as mochilinhas", e assim, eu só não larguei porque realmente eu tinha coisa presencial, eu falei: "Pô, vou até o fim, pelo menos até o presencial", mas daí quando eu vi que, eu tô perdendo meu tempo, aí eu larguei, né, daí novembro que aí eu realmente larguei, aí dezembro começou esse trabalho de, putz, ó, mercado americano, ninja, aí que a coisa acho que começou a ficou mais legal, pra mim ficou mais legal ainda, né, quando entrei no mercado americano. Ainda mais que você tem esse propósito da renda paralela, né. Hum, Pô, o mercado americano para isso, cara, questão de horário, questão de pegar em sim, dólar, é questão de oportunidade, é uma porta desse tamanho, né, ajuda demais, é um excelente caminho. sem Então, dúvida. efetivamente, você pegou firme a partir de dezembro. É, vamos dizer que foi acho que a partir de dezembro mesmo, Felipe, que assim, aí eu larguei mochila, larguei tudo, né, aí falei: Vou focar", mas em dezembro eu comecei a ir no Ninja também era diferente, né, então teve um tempo assim, e aí, enfim, mas até pra pegar o Ninja até que foi rápido, né, instalar, tal, saber me virar, tal, sair aí praticamente aí na virada do ano que aí, pô, aí 2024 100% FPLM, né. Aí as mochilinhas ficaram para o ano passado, largou tudo em 2023, né, aí esse ano, que aí eu E falei: "Pô, vou focar, tal, mercado americano, teste de mesa", e pô, aí começou a ficar melhor. e você tinha comentado comigo sobre essa transição do dólar, que é um ativo que estava lento pra Aham, caramba, sim, para o Ninja, que é para o Nasdaq, né, que é um ativo bem mais volátil e tal. sim. E para domar esse boi brabo, foi difícil? Levou uma certa como que foi essa velocidade? É, no começo foi, assim, meio complicado, né, assim, até estava comentando, né, que até eu entrava às vezes na sala e eu falava pro Diogão: "Diogão, cara, MA é legal, mas parece que tá ativando meu modo Homer Simpson, né". "Pô, mas o que que é o modo Homer Simpson?" Eu falei: "Ó, tem o jeito certo de fazer a coisa, tem o jeito errado de fazer a coisa e tem o jeito do Homer, que é o jeito errado, só que bem mais rápido". Nossa, assim, aí era bordoada atrás de bordoada, né, mas ainda em simulador, testando, né, porque, pô, você vê tudo ali, assim, cara, que você Muito quer fazer rápido. tudo, né, assim, só que, que é rápido, né, e ao contrário do dólar, né, que aí eu só fazia besteira, acho que por ansiedade, porque o dólar não anda, né, eu falei: "Caramba, o negócio deitou ali, tá dormindo, acho que vamos cobrir o dólar ali que tá com sono", né, porque aí você se força a tentar fazer alguma coisa, aí eu tinha época que eu colocava até no 2R ali que tá tão devagar, eu falei: "Putz, eu vou fazer que nem robô", né, enfim, aí também, começa a fazer besteira, né, mas aí o dólar realmente é sofrido, né, assim, em termos de velocidade, volatilidade ali, é questão de paciência. Pode ser uma forma de trabalhar também, né, assim, como se você fosse pescar. Você vai pescar, tem dia que não vai dar peixe, você vai ficar lá com a varinha ali, talvez dar uma cutucadinha, não, pode ser que vai lá e não vai ter nada, daí a sensação do dólar é assim, agora no Nasdaq, é que nem a Ju fala, a cada 5 minutos tem uma oportunidade, então não se preocupa. E por esse lado é até bom, né, porque para treinar, tudo mais, com o mercado aberto, assim, aí tem bastante oportunidade para ir treinando, mas é importante treinar, né, daí
Só que aí pode ser que ative o modo Homer Simpson, que nem eu comentei, né, só tem que tomar cuidado. Se o operacional não estiver afinado, vai ser bordoada atrás de bordoada e rápido, né. Cara, isso é legal de saber, porque tem uma frase que fala, né, quer evoluir rápido, erra rápido. É no erro que a Sim, gente aprende. E aí, hoje você tem simulador, você estava ali com é. esse tempo para isso, você aprende pra caramba, meu. Com certeza esses erros com as chineladas do Diogo, você aprende muito, com Sim, certeza. Pô, que legal. sem dúvida. E agora vamos pensando assim no operacional, né? Uhum. Pensando na parte de entradas, saídas, como que foi, sair daquela visão mais análise técnica, mais análise de fluxo, para a utilização das ferramentas? No que as ferramentas puderam agregar na questão de entrada, saída, definição de alvos e tudo mais? O que você mais percebeu de diferente? Assim, as maps, elas deixam muito claras as regiões para você trabalhar, né, então sempre no preço justo e nos extremos. Então essa parte de mapeamento é fantástica, né, então, o próprio mapeamento te diz se você está num mercado vendedor, comprador, a distância entre elas, então assim, aí como a Ju fala, você consegue planejar o trade, né, você fala assim: "Ó, eu quero entrar nesse ponto, dependendo de como tiver o mercado, eu vou sair aqui". Mas se ele não fi se ele pegar e desconfigurar, você já consegue planejar onde vai ser sua saída, né, você consegue, minimizar o loss, né, você não precisa tomar um loss ali, monumental, né. Então, dependendo de como você faz, você consegue fazer isso bem planejadinho. Então, o que eu estava fazendo muito, assim, talvez o pessoal não goste, mas assim: "Ah, vou fazer, tá lá a Probeeline ligada lá em cima", aí chegou na S1 ali, só que chegou na S1 na 3,5 apontando para 7. Falei: "Pô", tem gente que fala: "Pô, aí é arriscado, né". Falei: "Bom, beleza, mas aí o que eu vou fazer? Não confirmou a 7. Ah, eu tô no limite no 3,5, eu vou comprar, já deixo o stopinho ali, curto, né, porque se confirmar 7 eu caio fora". Então, eu tô fazendo direto esse tipo de operação, que eu até acho melhor confirmar quando estiver apontando para 7, porque eu sei que se apontar para 7 eu caio fora. Do que às vezes até prefiro do que trade que fica só deitando, por exemplo, na 3,5 ali, e vai descendo e só deita, né, então isso pode acabar, tipo, arrastando o seu stop, né. Agora se já está apontando para 7, por exemplo, confirmar 7 cai fora, não, assim, é cenário desfeito, né, daí você a Ju muitas vezes fala: "É o stop mais curto que tem", né. Você Ó, põe em lá. falar a Ju, ó, a Ju tá aqui, ó, só no orgulho só, velho, ouvindo aqui, ela só eu tô imaginando a Ju falando a seguinte frase: "Gente, cada um tem o seu time. Esse é um time possível. É um time para quem, tem um perfil mais arrojado, É, mas o stop é curto". Lembra da Ju? sim, Você narrou a Ju falando, ó, tá dando aula, já tá rolando a FPLMesa aqui com a gente, hein. Gostei, gostei. É bom ter o stop definido, saber o sim, risco. saber E o quais alvo. operações você mais faz? Olha, o que eu tenho bastante é feito mais ou menos isso que eu falei, né, Felipe. Chega ali no melhor ponto de compra, tal, muitas vezes, assim, que nem eu brinco, arrojado com o taco de beisebol, dessa forma mesmo, às vezes não espero o reteste, né, mas também se não confirmar já saio na hora, então o stop é curto. Então eu tô gostando disso, porque aí o stop tem ficado curto, então vira e mexe, às vezes, aquele pavio, né, que faz ali, às vezes você pega ali, só toca na map, não confirma -7 ou +7, dependendo da operação, e vai embora. Então, é esse tipo de operação que eu tenho curtido mais. Aí depende da região, né, e vai muito de como tiver no mapa, né, isso que eu tenho olhado mais. Extremo você faz também ou não? Você faz mais tendência? Eu tenho feito tudo, tá, Felipe? Isso é uma coisa que eu tenho que parar, porque se perguntar: "Qual que é o seu operacional assim, mais assertivo?", putz, eu não fiz essa estatística ainda. Então essa é uma coisa que eu sei que eu preciso parar, né, falei: "Putz, mas aonde que eu acerto mais?". Eu preciso
eu quero de alguma forma planilhar isso para até ver entender melhor, porque eu tô ainda olhando, tá fazendo operações, tá, ok, eu faço acompanhamento, mas eu não eu vamos dizer, eu fazia um diário de trade, né, eu colocava lá, só que estava dando muito trabalho, né, assim, no sentido de, eu colocava o horário que entrei, o que eu descrevia tudo, mas eu acho que eu gastava tanto tempo escrevendo que, putz, ia passar um monte de coisa ali na tela, né, que aí eu falei: "Pô, deixei passar operações, né, assim, daí aí eu comecei a seguir também umas dicas que o Feijó deu uma vez, que era gravar a tela. Falei: "Pô, gravar a tela, legal", daí eu pra depois poder revisar. O problema para mim é que o meu computador, quando eu fazia isso, na hora de fazer a operação, começava a ficar lento as coisas. Então, eu falei: "Putz, isso tá pesando", né. Eu falei: Isso vai ser um próximo futuro, né". Tem coisas que eu tô listando ali, ó, eu vou coisas assim, ainda tô correndo atrás de tirar dinheiro do mercado, mas eu já tenho a lista do que eu quero comprar com o dinheiro no mercado, né, então upgrade Boa. de notebook e tal, até enfim, aí só que eu falei: "Pô, Legal. mas eu quero começar a fazer isso com o dinheiro do mercado, né". Boa, boa, boa. O Fernão gostou do seu operacional, ele escreveu aqui, ó: "Tá operando modo rodízio. O que tiver, tô aceitando, manda vir". Gostaria de operação no extremo, senhor? Gostaria de operação a favor da tendência? Por aí mesmo. Mas assim, estando dentro do módulo operacional, tipo, entendendo e compreendendo bem uma região de extremo e compreendendo quando está perdendo a força e compreendendo a tendência, cara, são os melhores operacionais, né? Tanto é que é o que você falou, tudo se resume a compreender o melhor timing de pegar ali na região de comprar S1 central e o melhor timing da reversão. Esses dois, tem que saber fazer esses dois. Você está certíssimo. É saber driblar para a direita e saber driblar para a esquerda. Senão você fica travado numa operacional só. Acho que no começo tá tudo bem focar em um. Mas o módulo, existem dois módulos operacionais. Uhum. Um é para reversão e o outro para tendência. É o que tem que se fazer. Não pode ficar pegando no meio do caminho, né? Se você for tabelar, você vai ver que Sim, o sim. meio do caminho ali bagunça. E você falou, né, do estilo de pegar stop curtinho, esse planejamento e tudo mais. Assim, você conseguia ter esse mesmo planejamento com tudo o resto que você já tinha estudado? Esse nível de precisão? Ó, no com análise técnica eu até planejava os alvos, né, tal da Fibonacci, quando você traça lá, você tem os alvos, tal. Aí o stop, aí variava, né, tinha alguma coisa, mas eu acho que aqui é mais assertivo, né, é a história do cenário, do contexto, né, você monta todo aquele cenário, putz, começar a desfazer, pula fora. Nesse sentido eu acho que é mais para mim é mais lógico, né, é mais prático também, sim. Da outra forma até tinha, né, mas não como a gente tem aqui na FPLM. Boa, boa. E tem os porquês, né? Vai romper a linha tal do Fibonacci? Sei lá, não tem como se saber, você só descobre depois Sim, que rompe, né? Aqui a gente é, consegue mensurar a força, que a gente consegue mensurar se através do saldo, compreendendo como é que está a força do FPLM naquele ponto. Então, são coisas exatamente. que vão proporcionando isso, né? E questão de ansiedade, insegurança, essas coisas, você tinha mais antes, você vem trabalhando isso, como que você veio desenvolvendo isso? Na verdade, assim, eu já acho que eu não tinha, assim, ansiedade, eu vou até dizer que surgiu um pouco até quando eu entrei na FPLM, tá, Felipe? Boa, Por boa, quê? boa. Explica para Porque nós, assim, vai explicando, porque vamos é entendendo. assim, né, a gente entra, e aí no começo, pô, e principalmente quando você vê aquela parte de comemorações, falei: "Caramba, a galera arrebentando, né", daí você entra, aquilo ali é sempre super motivador. Daí você quer atingir os mesmos objetivos. Só que, dependendo do momento que você tá, você vai e parece que você não tá conseguindo, né, pelo menos pra mim não parecia que eu estava conseguindo. Tá. Então, isso, com aquele monte de mochila, claro, era bem difícil, mas a partir do momento que eu comecei a focar, tá bom, em dezembro, e aí eu via muita gente conseguindo passar com muita facilidade lá nas provas de prosa, mesa proprietária, né. Uhum. Aí eu falei: "Caramba, né, o pessoal, pô, em 5 dias passa, tal".
e aquilo de uma certa forma me gerou uma ansiedade, falei: "Pô, o pessoal tá conseguindo, eu não tô". Aí eu acho que a parte emocional, você quer fazer acontecer, só que aí você não só que aí que tá, você não tá talvez pensando com clareza, analisando com clareza, né, e nesse sentido, que é aí que acho que começou a pegar, né, foi que aí, que eu falei: "Pô", até me gerou um pouco mais de ansiedade, né, o pessoal comentando: "Pô, fez a operação assim assado", quando você fala: "Pô, não tô enxergando isso aí", né, aí gera um pouco de ansiedade. Mas é aí que é o tal de, putz, aí tem que começar a trabalhar o lado psicológico, o lado emocional, e nesse ponto aí, pô, o grupo da FPLM lá nas salas, tal, comunidade, alotropia, trocando ideia, isso aí o pessoal ajuda demais, né. As monitorias com a Ju que são fundamentais, principalmente as monitorias que a gente agora tem, assim, de uma vez por mês, que tem a parte psicológica, pô, essas são top, né. Então, eu acho que isso também tem muita coisa que ajuda, todo mundo fala, que às vezes você não entende de primeira. E aí só acho que talvez com a repetição, com apanhando um pouquinho, daí você começa a entender, né. Então, por mais que a gente faça educacional, por mais que a gente escute, muitas vezes não é de primeira que você vai absorver, né. Então, às vezes é a outra pessoa falando a mesma coisa, talvez de um jeito diferente, você fala: acho que agora eu tô começando a entender". Então, aí eu comecei realmente, assim, lado psicológico, eu li assim, leio bastante, né, então tanto que nos grupos, sempre pedia recomendação de livro e tal, não sei o quê, então e eu comecei uma época a ler bastante coisa focada no psicológico do trader, né, então isso é uma das coisas que eu acho que tem que me ajudaram. Falei: "Ah, quer saber, então, calma aí, vamos seguir e tal, ó". Você vê lá, o pessoal tá tendo as conquistas, né, então é legal nas comemorações que você, pois, tem a galera conseguindo, não tem por que eu não conseguir. Então, não preciso me afobar. Aí eu comecei a parar pra pensar: "Putz, cada um tá chegando, mas, assim, cada um tá saindo do ponto, talvez do ponto de partida diferente, né". Então, até hoje a Ju comentou na monitoria, acho que tá comentando de não se comparar, assim, a ideia é não se compare com os outros, né, talvez se compare com você mesmo. Você tem que ver se hoje você tá melhor que ontem. E aí você compara com você mesmo. As outras pessoas, você não sabe de onde está vindo. A pessoa chegou no pico do Everest, mas ela já estava lá no país. Você está lá em outro país, vai ter que fazer uma viagem longa para chegar na base do Everest para depois subir. Tem gente que já está. O momento da pessoa já está no meio do caminho, né? Ela já está num time diferente, né? Então a gente não sabe. Então, se tentar se comparar com outros, realmente pode gerar muita frustração. E é o que eu estava sentindo quando eu via muita comemoração, eu falei: "Pô, não, é legal, assim, é ótimo porque você vê que é possível, né, não é uma coisa assim, putz, tá lá, é tangível, né, todo mundo colocando ali". Só que não se cobre demais por isso, né, então até a própria Ju fala que cada um tem seu tempo, e tal, e realmente cada um tem seu tempo. Se compare com você mesmo, né, se você estiver evoluindo, você entender que está evoluindo, legal, então você está no caminho certo, mas só tem que tomar cuidado, talvez não fazer sempre o mais do mesmo e não enxergar se você está evoluindo não. Se não estiver chegando em evolução, talvez ter que repensar algumas coisas dentro de você mesmo, né. Então, é um pouco desse caminho aí. Rapaz, essa é diferente, hein? É nova. Fernão, olha as coisas que a gente vai criando, velho. Ansiedade por excesso de resultado de terceiros. É, porque você fala: "Caramba, ó a galera aqui, e eu tô aqui pastando, não consigo passar", né. Você fala: "Pô, o cara acabou de entrar, já não sei o quê", mas aí você tem que falar: "Pô, mas calma aí, não a base de comparação não pode ser a mesma, né". Se você compara você com você, ok, agora você com os outros, pode ser que gere frustração. Então, tanto que eu falei: "Ah, tô quase um ano na família e agora, né", a gente estava conversando que, pô, consegui passar na primeira mesa proprietária, né. Finalmente, Aê! Boa, 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 boa. Mas será a primeira de muitas, logo, logo vai ter seu saque, Sim, vai fazer o sim. upgrade no PC aí, você vai contar Ah, para é. nós, você vai mandar a notinha fiscal do chip da memória RAM, 8 GB, 16 GB, não sei o quê, o upgrade você manda o print. Cara, põe no comemorações, quando você fazer o seu upgrade, logo, logo vai ver, você vai colocar, você Não, quer... os próximos vão ser o primeiro saque da mesa proprietária, também colocar em Isso, comemorações, enfim, isso. tem bastante coisa para comemorar ainda pela frente. Isso. Boa, boa, boa. Que felicidade, cara. Que legal de saber.
E, e questão de, tipo assim, ferramenta. Para qual que você mais olha? Você tem uma preferida? Ah, assim, map acho que não tem como, né, map acho que é o básico do básico ali, tanto que o pessoal fala que, a Ju tá comentando que tem gente que opera sem as outras ferramentas, só na map, só com a map, né, falei: "Pô, legal, map é o básico, mas eu acho que precisa da map, claro, com a ABS, com o Dewalt, tudo que compõe a map, e aí do trio ali, mais o FPLM, né, e depois o VX". Você já chegou a colocar um novo FPLM na tela Coloquei, com você já viu as mudanças que ele consegue trazer para alguns vi, pontos? vi. Ainda digerindo, né, assim, É, ainda tô trabalhando com os 2 FPLMs, né, tem o antigo e o aham, fazendo a novo, né, que é migração aos pouquinhos. pra gente começar a comparar, entender, mas a parte de ver divergência ali, né, ficou muito bom, né, os níveis que antes você não via no Shark, no antigo, agora no novo, quando bate naquele ponto ali, se pô, esse negócio já tá dando divergência ali, é sucesso. Não sei se deu tempo de você assistir o vídeo sobre o FPM novo. E eu assisti, Assistiu? já assisti. Curtiu? Curti. Boa, Ali você beleza. explica bem, exatamente isso, né, Felipe, da parte lá da putz, mostra a comparação do antigo com o novo, tal, que, pô, no antigo não dava para ver quando dava divergência, né, muitas vezes ele era o contrário, né, dependendo do novo Ia junto. você não faria divergência, porque o negócio tá lá em cima, lá o Shark, e na verdade quando você vê no novo, tá dando divergência, né, o Shark do novo. Rapaz, o Fernão pegou na veia. Esse aí o Fernão pegou assim, ó, pim, pegou a asa da mosquita e tacou ela na mão aqui, ó. Mas Ah, é. pegou, ficou demais isso. Então, das três, podemos considerar a FPLM a favorita ou não? Ou a MEP Sim. favorita? Não, a FPLM não, favorita é a Map, né, acho que né? A favorita pra mim é a Map. Map, assim, é a base de tudo, né. Sem Map, Não não vai, fe né? sem Map fica assim, fica difícil, né. Só com o FPLM e o VX se bem que o VX também dá uma noção de qual região tá mas é relacionado à Map, né. É. Se vai romper, não vai, mas a Map você precisa saber Sem onde tá, mapa né. não vai, né? Sem mapa não Sem vai. mapa não vai. Exatamente. Escuta, vamos lá. Tiveram vários momentos, né? Momentos muita mochila, momentos largando mochila, momentos se autoconhecendo. Em falar desses momentos, teve algum momento assim que você acha especial, crucial, uma virada de chave, seja um conselho da Ju, do Diogo, ou até mesmo uma conquista? O que que você lembra assim Ah, de de mais conquistas especial? mais especial agora é que eu passei na mesa proprietária, né, então tá um negócio que eu estava buscando, né, que aquilo, assim, é que eu falei: "Pô", aquilo gerou ansiedade, falei: "Pô, tanta gente conseguindo, por que que eu não consigo, né?". Então e aí, o passar na mesa é a concretização de um plano que eu tracei para mim, de um objetivo, de um trabalho que eu vim fazendo e tá coroando isso, né, assim, não é o ponto final, mas é um marco importante aí de uma trajetória ainda que longa que eu sei que tem pela frente, né. Então eu acho que essa mesa aí, para mim tá sendo bem importante, né. Assim, espero Boa. ainda conseguir outras, tudo mais, eh, mas aconteceram várias coisas importantes, assim, mas não acho que acho que é um pouquinho de cada, né, assim, tem várias coisinhas que você vai pegando no meio do caminho. Manda um de conselhos de monitores, ou Ju, Diogo, alguma coisa na sala que você ouviu, você falou: Conselhos de monitores, assim, eu já comentei várias da Ju, né, dessas monitorias que é mais da parte psicológica, e tal, então ela sempre fala: "Pô, cada um tem o seu tempo, seja gentil com você mesmo", né. Talvez no começo você não entenda, você fala: "Não, eu preciso", mas se acalmar, respirar e, enfim, né, trabalhar, talvez ler algumas coisas ali que focadas para trade, né, então aí você começa: "É, tem razão", então
coisas que os companheiros, assim, os colegas já colocaram de uma coisa que eu comecei a fazer muito, esse negócio de melhor de 3, né. Então, para cada conta de uma PA, eu só faço 3 operações no máximo. Então, Hum, se eu acertar 2, eu paro. Se eu acertar uma e errar outra, aí eu faço a terceira para desempate. Se eu tomar 2 stop, já era. Aí eu paro de operar aquela conta, né. Então eu tenho feito isso com as contas que eu tenho em teste. Então é sempre melhor de 3. Aí é independente do esse que for. raciocínio veio do Feijó, do Delgado, né, que vocês estavam É, conversando, estudando, como eu que é eu isso o aí? Fe o Feijó já comentou, assim, várias pessoas, assim, no chat mesmo das salas já comentaram, assim, não teve isso. Eu já tinha ouvido falar antes também, Felipe. Assim, o Feijó já comentou, mas eu acho que antes do Feijó alguém já tinha colocado ali, dentro das salas ali: "Ah, eu faço isso, então", enfim, em algum vários papos, né, o Feijó falou bastante: "Ó, vocês têm plano de trade? Você tem planejado isso, não sei o quê?". Então ele montou até uma planilhinha, tudo. Mas essa melhor de 3 é um negócio que eu tô aplicando e pra treinar a disciplina também, né, porque independente da tentação, "Putz, mas caramba, ó, aqui vai dar uma divergência". Falei: "Não, queimei minhas fichas, acabou minhas fichas do joguinho aqui, game over, vai ficar remoendo e vai ficar para amanhã". Então é uma forma que eu também estou usando para trabalhar a disciplina, né. Então eu fiz Legal. esse plano ali, independente do que for, putz, aí, eu tento seguir. Aí eu, assim, por mais que talvez eu tenha um loss no dia, mas se eu fizer esse meu plano de, melhores 3 para cada conta, eh, tô bem, eu tô seguindo o plano. Então, É o que assim, você falou, não vai ser cabuloso o loss, né. é, e loss faz parte, né, então é outra coisa que, assim, faz parte do mercado. Então, não tem que ficar se remoendo. Aconteceu, aconteceu, ok, faz parte, né. Então, só se você estiver dentro do seu gerenciamento de risco e estiver dentro do seu plano, ok, vida que segue, né, acabou o dia, virou a página, amanhã é um novo dia, né, bola Em pra falar frente. em gerenciamento de risco e tal, como que foi esse mês da sua aprovação? Como que você fez ele? Você fez, assim, em 15 dias, em 20 dias, uma meta similar por dia? Como que foi essa divisão? S Como que você organizou para passar? Sabe que eu tenho uma planilhinha ali, Tá. e eu, sim, eu não pus pressão para fazer em 30 dias, eu simplesmente montei a planilhinha, ele faz um cálculo ali, ó, se eu quiser fechar em 30 dias, eu preciso fazer tanto, se eu precisar fechar em 15 dias, eu preciso fazer tanto. Aí o que eu fiz, que também tinha essa pressão, né, por causa da renovação da PA, às vezes, pô, eu quero fechar em 30 dias, né, porque dependendo do plano que você contrata, a renovação pode ficar cara. O que eu consegui fazer é que eu peguei planos da Bulanox de 90% de desconto vitalício. Aí eu falei: Hum, agora eu vou ficar operando dessa forma até fechar, sim, não preciso boa. me perseguir no sentido, se eu levar 3 meses, vai levar tanto que eu nem vi quanto tempo, porque eu estava com várias meses, eu nem vi quanto tempo eu levei, eu acho que foi um mês, e mais de um mês. Mas como era uma renovação que eu pagava 10% do valor da mesa, então eu seguia nesse plano, então vai melhores 3. Só que aí eu vou progredindo e a hora que chegar, chegou. E foi o que aconteceu. Perfeito. Porque Nossa, porque baita dica, hein, galera. eu não me preocupava, porque tem gente que pega plano e de repente a renovação, putz, não é vitalícia, mas planos da Bullen que tem, da Apex, normalmente você pega plano de 90 com renovação de 80%. Ok, também pode ser, né. Aí não se ficar pressionando, porque o plano vai renovar. Então, planos da Bullen é bem, pra mim é bem tranquilo, né, tá dando que acho $20, dá R$ 100 por mês, então, larga lá, faz no seu tempo e se organiza. Então, eu comecei fazendo essa melhor de 3, aí vai indo. Dica boa para ajudar para assim, para ajudar na pressão, né, na ansiedade de passar, igual você falou, às vezes precisa para não forçar um resultado e fugir de uma É, disciplina, né. sim, Excelente dica, excelente dica. Boa, legal você compartilhar isso com o pessoal. Top. Então foi um pouquinho mais de um mês, de boa, fazendo o melhor de 3. sim. Cara, quer dizer que você aprendeu a operar, velho. Agora daqui para frente é só para frente, porque é a trilha, né, você, assim, você conseguiu fechar uma frequência positiva todo dia. Acho que era mais ou menos por aí.
Tem dia que talvez tomasse algumas rés, mas aí eu falei: "Bom, vai Era Nasdaq? Nasdaq", basicamente Nasdaq, né, eu Hum, opero pouco de ouro também, né, mas basicamente o Nasdaq que eu opero. estava dando o quê? Cerca de 9 pontos por dia, 7 pontos por É, acho dia. que por aí, depende, tem dia que nem eu falei, às vezes no melhor de 3 eu fazia 2 operações que dava na média vai dar de 180 a $200, talvez, né, se você acertar uma frequência, acertar 2 já dá $400 quase, né, então, aí era variado, né, ficava nessa média, às vezes tomava ré, mas na média acho que sempre caminhando em frente. Parabéns, cara. Atingiu a trilha, daqui para frente é só para frente. Olha, não, porque é diferente de você passar, por exemplo, eh, às vezes você vê alguém que passou em 3 dias. Só que esses 3 dias pode ter sido com média doidado, pode ter Sim, sido com $1.000 num dia e 100 em outros. Passou. Só que você passar consistentemente com um plano de trade, com uma frequência por dia, você tem que estar acertando muito para fazer isso. Você tem que estar com a taxa de acerto mais de 80%. E se acumulou isso, você tá. é, Então, eu não fiz as contas, Felipe, eu preciso fazer mesmo. pode fazer, você vai ver. Você criou uma profissão, você criou. Agora você pode falar, sou trader, ou aspirante a ter, mas eu estou num caminho muito certo. Porque Ah, não é. sim, Esse é o melhor jeito, é o mais difícil, mas é o mais correto, porque você não está se enganando. Você é, realmente construiu isso. É mais difícil, mas é mais sólido. Por isso que é o que eu peço para fazer na trilha. Parabéns, parabéns obrigado, mesmo. Da obrigado, hora. Felipe. Olha lá, galera que ajuda, é um orgulho que só. Ah, a Ju e todo mundo aí na monitorias da Ju, as chineladas da Ju na época da sala do dólar, quando ela ficava ali, é tudo um aprendizado enorme, né. Diogo, Feijó, o Fernando, apesar de não entrar muito na sala do índice lá, mas nas monitorias ali sempre tem uns comentários, umas observações muito interessantes, então, assim, tá de ouvido aberto, sempre aprendendo com todo mundo da FPLM. É isso que eu ia te falar, cara. Hoje, as salas, né? Sala de dólares, a sala de mercado americano, de índice, as monitorias, são todas um bônus. A gente construiu isso entendendo que deixaria o universo FPLM mais forte, deixaria a Uhum. comunidade mais forte e hoje faz parte, né? A gente entrega como um bônus do acompanhamento das ferramentas. Você acha importante? Quão importante foi ter esse acompanhamento, esse dia a dia, essas puxadas de orelhas? Que qual o peso que você acha que teve isso Ah, aí? fundamental, Felipe. Acho que é todo um caminho aí. Primeiro, o básico é o educacional, né, então, por mais que se faça o educacional, você pode fazer, estudar, mas talvez você não vai digerir de primeira, né. Tem assim, cada um acho que tem um tempo aí de entender e já entrar na massa do sangue e já sair executando. Outros acho que vão levar um tempo para digerir, para a ficha cair. Aí você passa pelo educacional. Monitoria, não tem nem o que falar da Ju ali, ela explica tudo ali, talvez coisas que você já viu na educação, que nem eu falei, às vezes a mesma pessoa falando de forma diferente, outra pessoa falando de forma diferente a mesma coisa, você entende, mas tudo que você tem de dúvida você leva ali, ela responde, e nas salas ali, o mercado americano, o dólar, tudo que você tem de dúvida de operação, de que você fez, não fez ali, se pergunta, pô, eles estão super super prestativos, né, então, você entender, né, o que realmente talvez você tenha feito de errado ou se você está entendendo o conceito de alguma coisa ali, pra mim é fundamental, né, então as aulas ali, acompanhar a monitoria e estar sempre presente ali nas salas. Isso assim, felizmente eu tenho conseguido assim, desde que eu entrei, basicamente todas as monitorias eu tô conseguindo estar presente, né, como eu trabalho bastante home office, então eu consigo dar um somebody love nas agendas ali, né, ou jogo alguma coisa que eu faço para depois ali, então de uma certa forma eu tô sempre conseguindo estar presente ali, e me organizo para entregar o que preciso entregar no trabalho plano A por enquanto, né.
Então eu tô conseguindo estar ficando presente, e é muito bom. E fora isso também, assim, a galera, né, que se ajuda, então muitas dúvidas, assim, todos os meios que se disponibilizam, todas as salas têm Discord ali, para o pessoal se ajudar. Até o que recentemente, Clube do Livro ali, que, pô, é bem legal. Eu não estou conseguindo participar muito, né, porque o Clube do Livro, geralmente, a galera que tem se reunido às 21 horas da quarta-feira, e como eu acordo bem cedo ali, às vezes eu consigo participar 2 vezes, né, então fica meio difícil de participar, né, então só acho que participei 2 vezes ali, mas as discussões são muito legais também. A Alotropia, quando tem alguns estudos, assim, eu não consegui participar de muitos, mas, eu já vi estudos gravados ali, então, putz, isso é fantástico, né, tal da IA4, né, a galera se ajudando ali, compartilhando visões, então, enfim, eu acho que todo mundo tá com sempre uma boa vontade, né, acho que todo mundo quer se ajudar, né, todo mundo que tá na comunidade, na família aí, todo mundo quer se ajudar. Se alguém falar que, pô, tô com um problema ali, vai ter sempre alguém que vai se dispor ali para ajudar, enfim, pra ou a pessoa até nas monitorias da ajuda da parte psicológica ali, muita gente: "Pô, mas eu tô com um problema assim assado", não, calma aí gente, não é bem assim, vamos lá, não desiste não, então isso é muito legal, né. Não vai por esse caminho, né, segue em frente, ó, vai dar certo, vai dar certo. Boa, 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 boa. Galera, quase chegando aqui 1 hora de entrevista. Cara, passa rápido demais isso aqui. É muito legal Passou rápido trazer mesmo. vocês aqui para a entrevista. A gente vai encaminhando pro final. E para fechar aqui, a gente finalizando essa entrevista, queria que você trouxesse um aconselhamento para, com a bagagem que você adquiriu aí nesse ano, com a sua mais recente conquista, o que que você deixaria de conselho, seja para quem está chegando, seja até para quem já é membro, ou até mesmo um conselho para o Etique de quando chegou a primeira vez? Vamos lá, um conselho para o Etique do passado, vamos lá. Primeiro caraca, liga la larga essas mochilas, pelo amor de Deus. Carregando peso ali, você andando quilômetros aí com um monte de tralha nas costas ali, o que você tá fazendo com você? Simplifica a sua vida. Aí isso porque todo mundo fala: "Larga a mochilinha, larga conta sobre o box". Beleza, então a gente vai. Então a gente vai para o aconselhamento e finaliza com box e tique, então. O primeiro é Beleza. largar a mochilinha, seja paciente, dê tempo para você, siga o processo, assim, então, assim, não desiste, persista. Muitas vezes você tem que olhar para você mesmo e talvez você tenha que repensar de como você é, porque como eu falei, acho que muita coisa é psicológica, então talvez você tenha que repensar algumas coisas ali, né, para poder operar, talvez mudar um pouco sua rotina, mas, principalmente trabalhar o lado psicológico, né, talvez ter que ter um pouco mais, procurar mais essa calma, não precisa de afobação. Para quem está começando, estudem, mas não precisa ter pressa no sentido, putz, assim, é legal chegar, todo mundo chega com sangue nos olhos, quer devorar educacional lá em 2 dias, mas talvez não seja, assim, tão rápido para digerir. Então não se frustrem se você leu todo o educacional e estiver apanhando, então que isso tem um tempo de maturação, né, tem uma curva de aprendizado aí. E essa curva de aprendizado não é a mesma para todo mundo, cada um tem seu tempo. Então, se você sabe por que que você está aqui, você tem um objetivo de por que você está aqui, cara, persiste. Persiste e vai em frente, caminha e vai embora. Acho que basicamente é isso, Felipe. Cara, sensacional, sensacional. Então, para fechar com chave de ouro, vamos então contar essa história do box e tique. Vamos contar. Vamos aí, explica para É, nós de onde que surgiu isso. na verdade agora o Box Ethic mudou de nome, né, na verdade foi numa monitoria da Ju, Ah, depois eu preciso até resgatar, não lembro qual que é, se de repente tiver algum membro que lembra, eu não lembro exatamente qual que é, e ela estava falando ali dos box, e tal, e eu não lembro se era alguma coisa, falou: mas tá vendo que o negócio tá descendo na força ali? Tá não tem nenhum pavio, não tem nenhum cabelímetro, assim, tudo reto".
Daí eu escrevi no chat: "Ah, tudo box careca, né". Aí a Ju, nossa, tá gravada, começou a rir e tal, aí, assim, na verdade virou box careca, né, então, aí o Feijó usa muito: "Ah, isso é culpa do Etique, os box careca do Etique aí, o box que não tem pavio, o box que vem direto sem olhar pra trás, né, não faz nem um paviozinho pra retestar na map pra levar a gente". E aí ficou assim, primeiro era o box careca, né, agora o pessoal tá falando que é o box do Etique, Ah, virou. então já sabemos. Box sem pavio, box careca, box etique a partir de hoje está batizado e assim ficará dentro da comunidade FPLM. Será lembrado por isso. O cara vai ter passado em 65 mesas proprietárias, já vai ter sacado $50.000 e vão lembrar do etique por causa do box careca. E eu não sou careca, ó, só pra o rabinho, né, o Olha pessoal lá. pensa. E o cara nem careca é. Tem cabelo pra caramba. Boa, boa, boa. Da hora, meu. Que legal. Etique, vamos encerrando aqui. Ah, põe um ai no comentário. Ah, cara, muito obrigado pela participação. Desejo para você que venha muitas outras Obrigado você, Felipe, eu conquistas. Sempre que precisar, pode contar com a gente, comigo, com o Fernão. Estaremos dando o nosso 100% aqui. Estamos sempre empenhados em trazer mais soluções que possam facilitar o operacional de vocês. Prova disso, FPLM novo. Surgiu agora, mas esse conceito da FPLM novo não é de agora. O Fernão vem trabalhando nisso há meses. A gente vem fazendo reunião entre os monitores, o que mais traria de diferença para todos os membros, para o nosso operacional, para o jeito que a gente enxerga as ferramentas. Então, a gente está em trabalho constante para essa evolução, estamos dando o nosso 100% aqui. Conte com a gente sempre. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar a sua trajetória com a gente e que venha muitas outras conquistas aí. eu que Beleza? agradeço o convite aí, Felipe, muito obrigado aí, é uma honra estar aqui com você. Galera, vamos encerrando então. Um grande abraço a todos. Fui!